Paz do Senhor Jesus Cristo a todos amados e queridos irmãos, nesta tarde eu quero trazer uma palavra revelada pelo Espírito Santo de Deus que está em Filipenses, esta carta tão gloriosa e maravilhosa escrita pelo apóstolo Paulo entrega aos irmãos filípios. Ela está registrada no capítulo 3 e o versículo 8 é o tema da revelação da palavra de Deus para a nossa vida. Segundo a simplicidade que o teu Espírito Santo de Deus me conceda, eu quero trazer uma palavra de Deus para a tua vida, que está registrado, como eu disse, no capítulo 3 de Filipenses, versículo 8, que diz: E na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pela qual sofri a perda de todas as coisas, e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo, e seja achado nele. Não tenho a minha justiça, que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus. Apóstolo Paulo, ele trazia uma palavra muito profética, muito gloriosa, que ele dizia na sua palavra aos irmãos de Filípios, aos irmãos filipenses, da seguinte mensagem revelada por Deus. A seguinte mensagem revelada por Deus é: e na verdade tenho por perda todas as coisas. Apóstolo Paulo estava aqui dizendo: eu tenho por perda todas as coisas deste mundo. Não importa se eu perder um carro, não importa se eu perder uma casa, não importa se eu perder família, não importa se eu perder bens, não importa se eu perder valores, não importa se eu perder nada deste mundo. Para mim, tudo isto que tenho por perda, para mim se torna por ganho, porque o melhor é Cristo Jesus. Ele estava dizendo estas seguintes palavras: para mim, na minha verdade, é Jesus. É isso que Paulo estava dizendo. Na verdade, eu tenho que dizer para vocês: eu posso perder todas essas coisas, mas a excelência do conhecimento de Cristo, isso é o mais importante para a minha vida. Eu prefiro ter Jesus Cristo. Jesus Cristo é o caminho, Jesus Cristo é a vida, Jesus Cristo é a salvação. Isso que Paulo estava dizendo. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder tua alma? Paulo estava dizendo: esta é a verdade. Eu posso ter por perda todas as coisas deste mundo, mas o melhor é ganhar a Cristo, o meu Senhor, pelo qualquer sofrimento ou perda de todas as coisas, as considero como esterco. E Paulo estava dizendo que tudo deste mundo aqui é como esterco, e o Senhor Deus deixou claro isso, que não vai ficar nem raiz e nem ramo, tudo será queimado. Jesus Cristo, ele disse na sua palavra que este mundo se tornaria em cinza, os ímpios se tornariam cinza. Então Paulo já tinha esta visão do Espírito Santo de Deus, que as coisas terrenas deste mundo para ele era como esterco, não tinha nenhum sentido, valor para ele, porque as coisas deste mundo é passageira, tudo passa, tudo termina, tudo acaba, tudo neste mundo é perecível. A palavra de Deus mesmo deixa claro que muitas vezes, como Paulo mesmo disse, que muitos corremos atrás de uma coroa corruptível, mas nós corremos atrás de uma coroa incorruptível de glória. Combatemos um bom combate, terminemos a nossa carreira e aguardemos a coroa que dela vem da parte do Senhor. É isso que Paulo está dizendo, é isso que Paulo está revelando. Vale a pena todo sofrimento, toda luta, toda aprovação, vale a pena negar as coisas terrenas deste mundo. Nós estamos vivendo num mundo de muitas inversões de valores. Então, Paulo estava dizendo aqui: tenho isso tudo por perda, tenho isso tudo como esterco, para mim nada tem valor.
casa, carro, dinheiro, fama, posição, status, credencial. Para mim, nada disso tem valor. Isso para mim é como esterco. O mais importante, na verdade, é Cristo Jesus em mim. Ele é a minha salvação. Ele é o meu Salvador. Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele é a justiça, Ele é o caminho, Ele que me conduzirá a minha alma ao descanso eterno, à salvação eterna em Cristo Jesus. Só em Cristo Jesus nós teremos a verdadeira alegria, o verdadeiro gozo de paz para nossa alma quando estiver na glória eterna com Jesus, no céu eterno com Cristo. A palavra do Senhor, ela deixa bem claro o que o Senhor Deus quer nos revelar. Porque aqui em Filipenses, no capítulo 19, a gente encontra Paulo afirmando mais aos irmãos filipenses a importância de ter tudo neste mundo por perda, mas granjear e alcançar salvação, porque o Senhor deixou bem claro que há só dois caminhos, um que vai ao céu e outro ao inferno. Então, nós escolhemos qual lado nós queremos ficar, ou ganhar este mundo inteiro e perder a nossa alma. A Bíblia mesmo diz, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Não adiantou nada. A palavra de Deus deixa bem claro, então é por isso que Paulo considerou, e é verdade, que as coisas deste mundo aqui, terrena, é como esterco. Então, a gente encontramos aqui na palavra de Deus a revelação para a nossa vida. Então, em Filipenses capítulo 3 e o versículo 19, Paulo continua a expressar a seguinte palavra revelada pelo Espírito Santo, porque foi um homem cheio do Espírito Santo, teve um encontro com o Senhor, quando ele estava indo para a cidade de Damasco a perseguir os cristãos. O Senhor Deus se manifestou a Paulo. Paulo veio a cair ao chão, ele veio ficar cego, e neste momento o Senhor Deus falou, Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Então ele teve um encontro real com o Senhor. Não dá para mim entrar nessa mensagem, detalhar toda a mensagem, mas Paulo ele teve um encontro com o Senhor, ele foi transformado, perdeu a visão carnal e ele alcançou uma visão espiritual. Então ele tinha uma visão grande e espiritual revelada pelo Espírito Santo de Deus, e o Senhor Deus ele revelou a ele a verdadeira palavra de vida eterna, de salvação, de caminho santo. O Senhor Deus revelou e ele escreveu e ele deixou narrado na Santa Escritura a verdade que ele acabou de afirmar. Melhor ter isto por perda. Para mim, na verdade, é melhor por perda. Todo sofrimento, toda luta, isso para mim um galardão na parte do Senhor. Então Paulo deixa isso bem claro, que ele diz aqui, todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas as coisas e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo. Tá vendo? Então, ele sofreu toda perda. Ele tinha status, ele tinha posição, ele vivia no seu melhor momento da sua vida, no seu melhor estágio da sua vida. Ele era um soldado que tinha duas cidadanias, ele era judeu, romano, e ele foi uma pessoa instruída, uma pessoa estudada, uma pessoa que conhecia vários dialetos, várias línguas. Ele foi estudado nas melhores faculdades daquela época, aos pés de Gamaliel.
ele era um homem de alta posição, um homem que tinha muita riqueza, um homem que tinha autoridade para mandar prender e soltar, um homem que tinha uma vida financeira rica. É por isso que ele diz que tudo isso ele tinha como agora por esterco. Depois que ele conheceu Jesus, conheceu a Cristo, naquele encontro no caminho de Damasco, aí daquele dia em diante, ele começou a ter a visão da vida miserável que ele tinha outrora. Agora, ele disse, melhor é conhecer Cristo, melhor é conhecer o Evangelho de Cristo, melhor é conhecer agora a salvação, porque o que eu conheço agora não se corrompem, não se perece, não é uma vida terrena, é espiritual. É isso que o Senhor Deus estava dizendo a Paulo. Então, a palavra do Senhor Deus é gloriosa para a nossa vida. Por isso que aqui no versículo 19, que eu vou ler ainda, esse versículo fala, no versículo 19, capítulo 3 de Filipenses, e o versículo 19. O fim deles é a perdição, e o Deus deles é o ventre, e a glória deles é para a sua confusão, e deles mesmo, que só pensam nas coisas terrenas. Então, Paulo estava dizendo, o fim deles é perdição. Toda a vida que Paulo tinha, depois que ele encontrou com Jesus, a sua visão espiritual, Deus abriu os teus olhos, e ele viu que tudo aquilo era para a sua própria perdição, para a sua própria condenação, porque Jesus Cristo, ele é a verdadeira vida, a verdadeira salvação. Jesus fala, comprai de mim ouro provado no fogo. Tudo isso aqui é passageiro. Tudo isso aqui a traça e o ferrugem corrói. Tudo isso aqui, como Paulo diz, é esterco. Tudo isso aqui não tem sentido. Tudo isso aqui é perdição. Tudo isso aqui vai passar. As coisas desta terra vai terminar, vai findar. Melhor é conhecer Jesus, é melhor estar com Cristo. Melhor é viver na presença do Senhor. Ele garante uma vida eterna, um descanso eterno para a nossa alma. O Senhor Jesus, ele tem uma glória eterna prometida para nós. Paulo estava dizendo isso. E o Deus deles é o ventre, é a barriga, é comer, beber, fumar, prostituir, dançar, farrear. O Deus deles é o ventre, é a satisfação carnal, terrena. E Paulo dizia mais aos Filipenses, e a glória deles é para a sua confusão. Olha a confusão que está sobre esta terra. É bebês robots, pessoas adorando bonecos. Olha que confusão, olha que tristeza, olha que vidas de engano que as pessoas estão vivendo. É isso que Paulo diz, é melhor conhecer a Cristo, porque isso vai se virar esterco. Adorando uma borracha, adorando ídolos, adorando futebol, adorando ouro, adorando a prata deste mundo. Isso é perda, isso é prejuízo para a vida espiritual, isso vai perecer, isso é perda, isso é como esterco, é perdição, isso é para a sua própria condenação. Nós vivemos num mundo que os homens estão criando os robôs artificiais, com mentes artificial. Estamos vendo o mundo caminhando para o caos. Estamos vendo que o planeta está caminhando para a extinção em massa de toda a raça humana, de todo ser réptil e vivente, de animais na face da terra para a extinção total. Nós vemos que a palavra do Senhor Deus diz que haveria tantos sinais nos céus, na terra, na lua, nas estrelas. A palavra de Deus está aqui demonstrando a sua verdade. Nós vemos tantas guerras. Isso causa
desequilíbrios. Nós vemos que a guerra gera fome, gera morte. Nós vemos guerras comerciais. Nós vemos tantas coisas acontecendo de crimes na face da terra. Nós vemos que filhos tiram a vida de pai, pai tira a vida de filhos, conflitos em famílias, inversões de valores, deixa de adotar um filho para adotar bonecos robóticos, deixa de amar mais o Criador e ama mais a criatura. Pessoas preocupadas com o seu bem-estar, corrupção em meio à sociedade. Nós vemos tantos roubos como no INSS, fraudes. Nós vemos a corrupção acontecendo. Nós vemos sinais acontecendo na água. Nós vemos a água sendo contaminada, a seca, chuvas inesperáveis acontecendo, catástrofes, desastres, valores invertidos. Pessoas não têm mais paciência. Nós vemos que a palavra de Deus diz aqui claramente que há uma confusão deles mesmos que só pensa nas coisas terrenas, só pensa em ganhar dinheiro, só pensa em status, só pensa em posição, só pensa em colocar, como se diz, a seu primeiro assento e se colocar em primeiro lugar, só pensa na sua glória. E esquece de buscar a palavra do Senhor Deus, esquece de amar a palavra do Senhor. Como diz a palavra do Senhor Deus aqui em 1 Colossenses, capítulo 12, dando-lhe graça ao Pai que nos fez idôneo para participar da herança dos santos na luz. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transformou para o seu reino, a fim do seu amor, em que temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, a qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de Deus, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas, que há no céu e na terra, invisível e invisível, seja trono, seja dominação, seja principado, seja potestade, tudo isso foi criado por ele. Bendito seja o nome do Senhor. Essa é a palavra do Senhor, dando graça ao Pai, que nos fez idôneo para participar da herança dos santos na luz. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino dos filhos do seu nome. Então Jesus Cristo, Ele é o caminho, Ele é a verdade e a vida. Temos de dar graça ao Pai, que nos fez idôneo para participar da herança do santo na luz, na glória. Quando nós aceitamos a Cristo como Salvador, Ele nos faz herdeiros para a salvação, nos levando para a sua glória e a luz, e nos tirou das trevas, dos principados, da potestade, do inferno, e nos transformou para o seu reino, como filho. Ele nos amou, Ele nos transformou, em que temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos nossos pecados. Jesus Cristo entregou sua vida na cruz do Calvário para nos remir, para nos lavar, para nos santificar através do seu sangue, da nova aliança, do sangue do Cordeiro. Fazemos herdeiros da luz em Cristo Jesus. Por isso que Paulo diz que considera todas essas coisas como estercos. Para ele, isso é esterco. Nós temos que entender que isso é perecível, tudo aqui vai passar. Um dia o fôlego de vida nosso vai ser recolhido. E se nós não estiver com o nosso nome escrito no livro da vida, voltaremos para a terra, para o pó. Seremos esterco. Tudo isso é perecível. Tudo isso
Aqui vai passar. E o Senhor Deus, Ele nos oferece o melhor, que é a vida eterna. Tem o nome escrito no livro da vida. Então Paulo estava dizendo no versículo 19 do capítulo 3, o fim deles é para a perdição, e o Deus deles é o ventre, é a glória deles, é para a confusão. Que confusão que o mundo está vivendo! Que confusão mental que o mundo está vivendo, uma psicologia doentia que o mundo está vivendo, adorando todo tipo de coisas, bola, futebol, homens, ídolos, robots, filmes, pornografia, imoralidade, adorando o seu pastor, adorando o seu líder, adorando as coisas deste mundo, e sem que o Senhor Deus está oferecendo, como Ele disse na sua palavra, dando graça ao Pai que nos fez idôneo para participar da herança dos santos da luz. Todos aqueles que aceitam Jesus se tornam filhos da luz. A palavra de Deus disse: graças damos a Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, porque ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e da caridade que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada no céu, da qual já antes conviste para a palavra da verdade do Evangelho, que já chegou a vós, como também está todo mundo, e já frutificaste, como também entre vós tende o dia em que ouviste e conheceste a graça de Deus em verdade. Colossenses 1, no versículo 3, Deus revela, a qual nos declarou também a vossa caridade no Espírito. Só Jesus é salvação, só Jesus é caminho. Tudo isso aqui neste mundo terreno é perecível, é esterco, é passageiro, é confusão. Mas Jesus não. Jesus é caminho, Jesus é vida eterna, é descanso para a nossa alma. Vamos despertar em contratempo, porque a era moderna do anticristo, da operação do erro está presente. Há tantas pessoas proclamando, como diz a palavra do Senhor, muitos naquele dia vai dizer: Senhor, Senhor, eu orava, eu cantava, eu adorava, eu servia, eu cantava, eu profetizava, eu pregava a sua palavra, mas Jesus vai dizer: apartai vós de mim, maldito, por praticar as iniquidades. Quais são as iniquidades? Os desejos, os deleites, os prazeres deste mundo. Adorava o Senhor com a boca, mas o coração estava distante. Homens amantes de si mesmos, sodomitas. Mulheres amantes de si mesmo. Jesus diz: não deitarás com nenhum animal, não deitarás com nenhum varão, nenhum homem, como se fosse com mulheres. Não adorás nenhum outro ídolo. Não prostrás e adorás outras imagens. Não adorás nenhuma criatura, mas somente o Criador. Servir ao Senhor, entrega a sua vida ao Senhor. Viver em santidade ao Senhor. Outra vez verei a diferença do que serve a Deus e o que nos serve. Desperta, acorda. Jesus é o caminho. Tenha santidade, tenha comunhão, busca a palavra de Deus, busca a salvação, busca a oração, busca Jesus. Jesus é a verdade, Jesus é o caminho, Jesus que te liberta, Jesus que te transforma. As pessoas estão sendo presas fáceis de Satanás, sendo enganado, lubridiado, deixando a sã doutrina da palavra do Senhor, os 10 mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas. Quando você ama a Deus, você ama teu próximo, você não mata, não rouba, não violenta, não trai, não abusa das crianças, não violenta as crianças.
não maltrata o próximo, quando você ama a Cristo como a ti mesmo, você procura obedecer os mandamentos da lei do Senhor, você procura servir a Cristo e não o Criador, então, há tempo. Lembre-se, Jesus é o caminho. Jesus está voltando. Jesus diz na sua palavra, assim como foi nos dias de Noé, que o povo comia, bebia, dava-se em casamento, até que veio o dilúvio e destruiu a todos. Assim será esta geração que já está corrompida. Toda geração está corrompida. A palavra de Deus diz que quando nós queremos fazer o bem e não conseguimos, a palavra de Deus disse que a carne é desta forma. Quando nós queremos fazer o que é certo e não conseguimos fazer porque o mal já está presente. E quando nós queremos fazer o bem, não conseguimos fazer porque a carne não é boa. É inversão. Quando a nossa carne quer, quando o nosso espírito quer servir a Deus falando melhor, a nossa carne quer os prazeres e os desejos do pecado. Eu estou aqui, eu não tenho nenhum conhecimento de baixaria, nenhum conhecimento teológico, de hermenêutica, exegésica. Eu não tenho nenhum conhecimento de filosofia humana. Eu quero dizer para vocês, eu sou um simples pregador como João Batista. É isso que eu quero dizer para vocês. Eu quero dizer uma palavra revelada que só o Senhor Deus me revelando que eu posso transmitir para vocês esta palavra. Mas eu quero dizer uma coisa simples, como Paulo disse. Tudo, eu prefiro perder tudo. Eu prefiro sofrer todas as consequências. Porque tudo isso é como esterco. Mas eu quero dizer que essa palavra, ela é verdadeira. Jesus é a verdade. Jesus é o caminho. Jesus é a vida. Aceite Jesus como Salvador. Renuncia seu pecado, seu erro. Renuncia toda mentira, todo engano. Renuncia toda hipocrisia. Renuncia toda vaidade. Renuncia toda mentira. Ame Jesus, lute pela justiça, pela verdade. Salve a sua alma aceitando Jesus como Salvador. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Noé anunciou àquele povo o evangelho da verdade, mas eles não quis. E aqui estou nesta tarde, anunciando que Jesus é a salvação. Aceite Jesus como Salvador. Arrependa dos seus maus caminhos. Arrependa daquilo que você está praticando. Arrependa daquilo que você está fazendo. Arrependa, renuncia. Não adianta você ganhar o mundo e perder sua alma. O céu é verdade. O inferno é realidade. O diabo vem matar, roubar e destruir. Mas Jesus é vida e é vida eterna. E é por isso que eu deixo essa palavra para ti nesta tarde. Em nome do Senhor Jesus. Que o Espírito Santo de Deus possa falar melhor do seu coração. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco. Em nome de Jesus. Amém.